A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, meus irmãos, é ela que nos orienta. Eu digo para você, ela é a bússola que nos ensina a cada dia. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pombagira. Está na Bíblia esses nomes? Eu quero ler um texto com vocês. O tema é esse. Marcos, capítulo 5, versículo 9. Diz assim. Marcos 5, 9. Diz assim. E perguntou-lhe qual é o teu nome. E respondeu dizendo, Legião é o meu nome. Meus irmãos, Jesus, no seu ministério, ele confrontou, expulsou muitos demônios durante o seu ministério. O que mais Jesus fez foi isso. Eu digo uma coisa para vocês. Jesus, ele veio para libertar. E outra coisa, meus irmãos, a Bíblia ensina, né, é bíblico, que os demônios, ele existe. A Bíblia ensina assim, os demônios existem. Aí eu pergunto para você, eu vou te dizer, meus amados irmãos, o que são demônios? O que são demônios? Demônios são anjos caídos que pecaram contra Deus. E hoje, continuamente, praticam o mal no mundo, executando, meus irmãos, executando as ordens de Satanás. Eles induzem as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus. Agora presta atenção. O que são demônios? Demônios são espíritos, são os anjos decaídos. Você já leu que aquele anjo chamado Lúcifer, aquele querubim, né, que se rebeliou contra Deus, ele enganou a terça parte dos anjos. Deus lançou ele do céu para a terra. Então, meus irmãos, demônios são esses anjos decaídos. E eu parei para analisar. Eu sou de uma igreja, meus irmãos, que eu já vi pastores, né? Quando um demônio cai na igreja, ele começa a interrogar. São anjos decaídos, demônios. Eles não possuem corpos, né? Eles são espírito. Ele precisa de um corpo para entrar e fazer morada e usar aquele corpo. É isso que o demônio sabe fazer. Aí eu fiquei indagando com Deus, né? Perguntando. Irmão, tanta heresia tem entrado dentro da igreja, meus irmãos. Tanta heresia que não está na Bíblia. E as pessoas, meus irmãos, têm implantado isso dentro da igreja. Eu, particularmente, eu não concordo de ficar interrogando demônio. Eu não vejo como... Ei, para mim são todos são demônios, são anjos decaídos. Né? Pastor fica interrogando qual é o seu nome. Pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira. Irmãos, se você ler a Bíblia, você não vê esses nomes na Bíblia. Então, da onde surgiram esses nomes? Irmão, você vê isso muito no centro, né? Você vê isso muito no Macumba, né? Lá, baixa lá eles falam, né? Baixa lá o santo lá. Irmão, santo só um Deus. A gente não vê na Bíblia, eu vou falar na Bíblia, né? Se você for em uma determinada igreja, eles falam que demônio é encosto. Irmão, demônio é demônio. A gente não vê
Aí eu lendo a Bíblia, eu vejo que o diabo é mentiroso. Por quê? Ele bota divisão. Ele bota divisão, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz em João 4. João 8, capítulo 44. Olha o que diz. João 8, 44 diz assim, ó. Meus amados irmãos, João 8, meus amados irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que o diabo, ele é mentiroso. Se a gente ler a Bíblia, meus amados irmãos, nós vemos que o diabo, ele é mentiroso. Olha o que diz João 8, versículo 44, diz assim, ó. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Irmãos, o texto aqui está dizendo, o diabo, ele é mentiroso. Então, meus irmãos, quando o pastor pergunta qual é o seu nome, eu sou... Irmão, ele é mentiroso. São tudo demônio. Não tem nada que é entidade, não, é demônio. São espíritos desencarnados. São demônio. Eu não encontro esses nomes na Bíblia, meu irmão. Eu não encontro, ó, Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Ei, eu não encontro esses nomes na Bíblia. São nomes dados por homens. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, irmãos, é heresia. Eu nunca... Irmãos, tu não vai ver Jesus. Jesus vai perguntar para o homem que tinha um espírito, um demônio, estava possesso por demônio. Aquele homem tinha legiões de demônios. Jesus vai perguntar, qual é o teu nome? Ele vai falar, legião é o meu nome. Então existe muitos demônios. Existem vários demônios. O nome dele era Legião. Jesus expulsou aquele demônio. Aí, meus amados irmãos, eu lendo a Bíblia, eu descobri alguns nomes do diabo. O diabo tem alguns nomes na Bíblia. O diabo tem alguns nomes. E é isso que eu vou falar com vocês. Ó, eu lendo a Bíblia, eu descobri que um dos nomes do diabo é Príncipe dos Demônios. Príncipe dos Demônios. Eu descobri lendo a Bíblia que o diabo, né, Satanás, está na Bíblia, Satanás, está lá em Jó 1,6, diz, Satanás significa acusador. Acusador, meus irmãos. Um dos nomes de Satanás. Ele é acusador. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Eu vou ler rapidinho aqui com vocês. Irmãos, Jó capítulo 1:6 vai falar que ele é o acusador, porque ele acusa, meus irmãos. Satanás se apresentou diante de Deus, né? Lá, Jó capítulo 6. Você vai ver que o nome de Satanás na Bíblia, você vai encontrar destruidor. Por quê? Esse nome no hebraico significa Abaddon. Já viu Abaddon? No hebraico Abaddon. E no grego significa Apolion. Lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, vai falar sobre Abaddon e Apolion. São demônios que estão presos no inferno ainda, irmão. Estão presos, Deus prendeu esses demônios. São demônios perigosíssimos. Você vai encontrar na Bíblia nome de demônio chamado Beelzebu. Beelzebu significa rei das moscas. Tu vai encontrar esse nome em Mateus 12, 24. Você vai encontrar também nome de demônio chamado Belial. Belial significa imprestável. 2 Coríntios 6, versículo 15, vai falar sobre esse demônio, Belial, imprestável.
Vai encontrar também nome de demônio chamado inimigo. Por que inimigo? O diabo sempre foi inimigo de Deus e sempre será inimigo da igreja. Ele nunca está do nosso lado. Tu vai encontrar isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é o nosso inimigo. Ele quer destruir a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então eu não concordo, não está na Bíblia. Esses nomes, né, são anjos decaídos, são demônios. Tá bom? Deus abençoe. Se você gostou do meu canal, gostou desse vídeo, se inscreva lá no meu canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe. O canal só vai crescer se você se inscrever, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.